família se espraiando pela cidade, literalmente. Na própria cultura, nós tínhamos, na área de museus, o Museu do Amanhã sendo inaugurado, nós tínhamos o Museu da Cidade sendo reinaugurado. Na área de teatros e centros culturais, nós tínhamos o programa Recultura, que era um programa que visava a reforma desses espaços. Nós tínhamos os programas de fomento, nos quais, inclusive, havia uma linha para livre leitura, né? E que era o programa de Viva a Cultura. Mas nós sentimos, então, que dentro do segmento livro-biblioteca, de bibliotecas mais especificamente, perdão, a gente carecia de um projeto coordenado, algo que realmente representasse um divisor de águas e, digamos, um modelo para ser adotado em todas as bibliotecas. Esse projeto nasceu, na realidade, Gladson, até para fazer um histórico, na biblioteca do Irajá. Eu não sei se vocês conhecem essa biblioteca, ela fica perto ali da região administrativa, um lugar de não muito movimento. Na verdade, assim, vou até voltar um pouco, tentar ser o mais resumido possível, porque esse projeto realmente a gente trabalhou desde o primeiro lapso que a gente teve, assim, primeiro insight que a gente teve, né? O primeiro insight realmente que nós tivemos foi quando nós recebemos uma demanda da comunidade, dos moradores do bairro de Campo Grande, porque eles queriam que a biblioteca do bairro fosse transferida de lugar. Não sei se vocês conhecem a biblioteca de Campo Grande, ela fica na região administrativa de Campo Grande. Mas é um lugar não é de fácil acesso, é um lugar até bonito, mas não é de grande circulação. E, portanto, digamos, a utilização da biblioteca pela comunidade acaba sendo muito prejudicada. Eles queriam que a gente levasse a biblioteca em frente para um prédio da prefeitura que fica em frente à Igreja Nossa Senhora do Desterro, bem no centro de Campo Grande. A gente não conseguiu fazer essa transferência em tempo hábil, mas a partir dessa demanda a gente resolveu ter um olhar mais, como eu falei, integral para as bibliotecas da rede da Secretaria de Cultura. E aí, o que nós fizemos? Nós tínhamos dinheiro para fazer algumas obras de infraestrutura em algumas bibliotecas. E aí nós começamos a ver quais eram as bibliotecas que estavam em pior situação, mais degradadas. E a primeira delas foi a Biblioteca do Irajá. Só que aí a gente viu que não bastava a gente fazer mudanças na infraestrutura, a gente também tinha que ter um projeto pedagógico mais consistente, um projeto, digamos, de biblioteca mesmo, né? Com a participação dos bibliotecários, enfim. E aí nós resolvemos chamar como parceiro o Itaú Cultural e então o Ministério da Cultura. Nós inscrevemos um projeto chamado Bibliotecas do Amanhã na Lei Rouanet. O Itaú bancou esse projeto e aí, por meio desse projeto, a gente conseguiu, inclusive, dotar as bibliotecas contempladas de infraestrutura, de equipamentos, né? De computadores, de nova catalogação, de novos livros. Esse projeto aconteceu, portanto, na Biblioteca do Irajá, na Biblioteca do Rio Comprido, que foi uma biblioteca... Na verdade, foi do Rio Comprido que foi o piloto, né? Que ganhou. Exatamente. Exatamente. Foi a primeira a ser inaugurada integralmente como Biblioteca do Amanhã. Aí depois veio a do Irajá. Exato. E aí depois veio a Biblioteca da Tijuca, ali na rua Guapeni, que também foi entregue sob o modelo Biblioteca do Amanhã, já na gestão do Perim. Já foi no final da gestão do Eduardo Paes. Eu costumo dizer, Gladson, que assim, uma gestão pública, ou quando você está na gestão pública, é um conjunto de desafios, é um conjunto de sucessos e é um conjunto de frustrações. Claro que era do meu desejo que a gente conseguisse levar o projeto Bibliotecas do Amanhã, até porque ele estava muito bem desenhado para todas as bibliotecas municipais da Secretaria. Mas, infelizmente, a gente não teve nem recurso, nem tempo hábil para isso, né? Até porque esse projeto, por exemplo, que a gente inscreveu na Lei Rouanet, ele era limitado às 3 bibliotecas que a gente considerava mais prioritárias. Faltou, por exemplo, a gente mexer na biblioteca de Jacarepaguá, que era num prédio alugado, inclusive, a biblioteca da Ilha do Governador, que estava numa situação bastante deteriorada também, mas lá a gente conseguiu levar para o bairro outro projeto, que foi das Areninhas, enfim. Eu acho que foi muito interessante, foi muito bem recebido, foi uma resposta consistente a uma demanda da sociedade para a área de bibliotecas, mas, infelizmente, não tivemos a extensão, né, em termos de
bibliotecas alcançadas que nós gostaríamos. Por exemplo, eu lembro da Biblioteca de Botafogo, que tinha um grande potencial, que tem uma vida muito intensa, a gente não conseguiu levar para lá o Bibliotecas do Amanhã. Eu vou deixar a Renata, que levantou a mão, fazer uma pergunta, mas, enfim, depois na sequência eu faço a minha. Renata, pode fazer a sua pergunta. Deixa eu ver se eu acho a Renata aqui. Foi. Oi, gente. É só um complemento que o Marcelo está falando, né? Que para além dessas questões das bibliotecas do amanhã, que ele trabalhou junto com a Gisele, maravilhosa, durante esse período, ainda houve naquele período, Marcelo, eu lembro bem que eu estava na gestão no Estado, nas bibliotecas Parque, a colaboração durante mais de um ano da Secretaria Municipal de Cultura para que as bibliotecas Parque permanecessem abertas, né? E isso foi muito importante naquele período que, né, elas estavam há poucos anos abertas e de repente veio aquela crise enorme, né, do Estado. Isso também foi uma coisa muito legal, né? É verdade, Renato. Eu te confesso que eu tinha até esquecido, porque foi uma coisa que foi no início do ano 2016. Eu lembro de uma articulação muito grande da então secretária. O nome me foge agora, meu Deus. Era Eva Dores. Eva Dores. Era Eva Dores. Exatamente, da secretária Eva, porque as bibliotecas no município do Rio de Janeiro simplesmente iam fechar, literalmente. E é um projeto maravilhoso, né? Assim, projeto completo. Aliás, a gente bebeu um pouco dessa fonte, sabe, Renata? Porque a gente sabia que a gente tinha que aproveitar os espaços das bibliotecas que já existiam, a gente já tinha que chamar as empresas privadas desde o início para estar com a gente, porque a gente não tinha fôlego financeiro. E aí as bibliotecas Parque foi uma decisão política muito ousada, eu diria, do prefeito Eduardo Paes, porque isso, foram recursos orçamentários que nós tivemos que dispor. As bibliotecas Parque são estaduais, né? Pois é, então a gente deu dinheiro, a prefeitura fez um convênio. Entendi. A prefeitura fez um convênio para que as bibliotecas Parque permanecessem abertas no ano de 2016, porque o governo do estado estava zerado. E, na verdade, os únicos equipamentos que a prefeitura assumiu realmente naquele momento foram os hospitais e as bibliotecas. Então, para a gente ver o nível de relevância que foi dado ao projeto, né? Deu um déficitzinho no nosso orçamento, mas eu acho que valeu a pena. E aí a minha pergunta era no sentido, Marcelo, de saber como um parlamentar poderia agir para que essa política pública tivesse continuidade, mesmo num governo de oposição, por exemplo, como é o que a gente vive hoje, de oposição não partidária, mas a leitura mesmo, né? De ter um prefeito que censurou oficialmente um livro em plena Bienal do Rio de Janeiro. Como você acha que um parlamentar, um vereador, poderia ajudar a dar vida, fôlego a uma política pública como as bibliotecas do amanhã? Gente, olha, eu vou dar uma notícia aqui que, enfim, vou fazer um diagnóstico talvez não seja dos mais otimistas. Eu ando meio pessimista, então espero que hoje eu consiga sair daqui um pouco mais otimista. Mas qual é a percepção que eu tenho? Muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, eu às vezes ficava meio chateado porque eu saí da Secretaria de Cultura sem ter mandado para a Câmara dos Vereadores uma reforma da lei do ISS, por exemplo, que era um desejo meu, ou a perenização de políticas públicas como o Ações Locais, que foi criação da doutora Lia Baron, uma criação genial, que deu super certo. E eu me ressenti um pouco de não ter gasto energia e tempo para mandar isso para a Câmara dos Vereadores, por exemplo. Aproveitar, inclusive, um momento político. Isso é uma questão muito séria, né? Porque ainda não foi pago o último, até onde me consta, né? Então, tem uma questão... O Ações Locais ou o Fomento? Até onde eu sei, foi Fomento. Foi Fomento. Foi Fomento. Ações Locais e o Fomento... E completando o Fomento também, porque o Fomento não é lei no Rio, só é lei em São Paulo. Então, assim... Só que o que a gente vê no final das contas, gente? Que se não há vontade, da maneira que estão estruturadas as coisas no Brasil, há uma concentração muito grande de poder no executivo. Então, mesmo que haja lei, se não há uma vontade política do executivo,
Não acontece. Então, eu dou aqui um exemplo. Existe no âmbito federal a Lei de Cultura Viva. Vocês todos sabem, não ignoram, que eu cheguei no Ministério da Cultura num momento muito conturbado da política nacional, como resultado do processo de impeachment da Dilma. E aí as pessoas não me conheciam direito e tal, e aí queriam saber se eu ia adotar ou ia dar continuidade à Política Nacional de Cultura, à Política Nacional de Artes, à Lei da Cultura Viva. E eu sou servidor público, né? Eu estava ali como servidor público de carreira que eu sou, e mais do que isso, legalista. E eu falava, gente, não tem que discutir. Eu não tenho margem de manobra, né? Não tenho espaço para fazer essa discussão. É uma lei. Está a política de cultura viva, inclusive, está na Constituição, artigo 214A, salvo engano. Nós temos que obedecer. Só que aí você pega agora com esse governo que é totalmente anticultura, começou o panelaço aqui, 8h30, né? Deve ser. É isso. Aqui a vizinhança é pontual, a gente marca as coisas antes ou depois do panelaço. Mas o que acontece? Esse governo que é totalmente contra a cultura ignora essas leis da cultura viva, os mandamentos constitucionais, e não tem sanção. E se você leva para o judiciário vai te responder: mas isso está dentro da discricionariedade do Poder Executivo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A atuação de um deputado, o deputado, ele tem, eu acho que o parlamentar, e vocês, uma vez eleitos vereadores, vão identificar isso. Eu acho que o parlamentar tem que ser o motorzinho do dentista. É como eu falei, aquele vereador que me enchia por conta da biblioteca de Jacarepaguá. Ele estava no papel dele. Certo ele, né? Porque é isso, o gestor ele tem aquela visão, às vezes não é nem má vontade, hoje em dia é má vontade, mas o cara está lá vendo aquele mundo de coisa acontecendo. E ele tem que dar conta de tudo. Se não tiver alguém ali para bater no ombro e falar: oi, vem cá, isso aqui é importante. Então, por exemplo, você citou aí, Gledson, a questão do Crivella e aquela odiosa atitude dele lá de censura na Bienal. Eu entrei com uma ação popular. E que no final até acabou subsumida em outra ação, que o Ministério Público já tinha entrado, enfim. Em todo caso, eu fiz o meu papel, eu enchi o saco do cara. O cara teve que gastar tempo e energia para responder a minha ação, para responder os argumentos que eu coloquei lá. A mesma coisa hoje na área da cultura, na área federal. Todos sabem da minha forte oposição ao governo Bolsonaro, mas eu me sentei lá com a Regina Duarte para pleitear o apoio dela para o fim, para a derrubada do veto à lei do audiovisual, que foi de minha autoria, e que o Bolsonaro vetou integralmente a lei. Primeira lei minha que tinha sido aprovada na Câmara, aprovada no Senado em tempo recorde. E eu vou só pedir para não bater em panela aqui em casa, senão aí fica inviável. Só um instantinho. Tia, se você bater aqui, eu não vou conseguir chutar. Não, mas não dá não, tia. Amanhã você bate. Enfim, porque eu também estou carregando o telefone. Isso aí, eu não consigo colocar o fone de ouvido, porque senão o telefone vai morrer, entendeu? E esse iPhone só tem uma entrada. Eu até imagino que deve ter tipo um Benjamin, né? Mas eu não tenho. Mas o panelaço aí na sua casa, Marcelo, não está atrapalhando nada aqui no nosso áudio, não. A gente estava vendo você super... Tá me tirando a concentração. Ah, sim, mas a gente fica com vontade de bater a panela também, mas a gente tem que conversar. Eu já quebrei 2 colheres de pau. Mas agora, como eu queimei minha mão, eu vou ficar afastado bastante da cozinha. Queimei na frigideira ontem, mas acontece. Pensei que tinha queimado apertando a mão da Regina Duarte, mas tudo bem. Eu acho que ela é uma inocente útil, na verdade, viu? Porque ela estava absolutamente... Eu acho que ela está vendida, perdida. É claro que ela está totalmente em sintonia com esse governo, mas pelo que eu pude entender, pelo que eu tenho lido, pelo menos, hoje, pelo que eu vi na imprensa, inclusive o subordinado dela da Fundação Palmares está fazendo campanha aberta para que ela seja derrubada, né?